Voltando falando do Brasil, infelizmente, o que me preocupa, Como é que você olha para a carteira quando a galera fala: "Pô, Charles, e aí, o que fazer com o dinheiro e tal?" voltando falando do Brasil, infelizmente, cara, no caso do cenário, né, o que me preocupa é que parece que a gente tá anestesiado, do tipo: "Ah, vai furar o teto mesmo, é 30 bi aqui, 10 bi ali, 15 bi ali que vai ficar fora do orçamento, tal". Eu acho que o mercado ele não conseguiu fazer conta ainda do que pode acontecer. E o próprio governo agora vai acelerar. Cadê aquele papo lá de que 2024 ia zerar, 2025 sobrar 0,1, né, e 2027, porra, ia estar positivo o fluxo. Morreu. E como a gente vai entrar em eleições, e esse governo ele ficou um pouco mais forte agora, ele pode dar uma peitada em todo mundo, do tipo: Uhum. "Olha, eu vou gastar mesmo, tô tirando tantas pessoas da pobreza", cria lá um indicador, e é isso. E quem vai ser contra? Eu quero dar gás para 20 milhões de pessoas. Uhum. Você quer que elas passem fome? Eu quero dar gratuidade do ônibus para 15 milhões de pessoas. Você quer que o cara não tenha como ir trabalhar? Não vai ter político que vai querer peitar isso aí, É porque isso, também tá em ano de é eleição. isso. Olha, eu vou pegar aqui todo mundo que ganha X reais no mês e eu vou dar mais R$ 500. É o, projeto Brasil Feliz 2030. Até 2030 eu vou dar R$ 500 para todo mundo, foda-se. E aí, você vai ser contra? Ao projeto Brasil Feliz? Por quê? Você quer todo mundo triste? Isso é do caramba. Cara, fazer política com internet, se o cara for bom, não tem o que fazer. É que eu tô dando exemplo. No meu governo, eu vou dar R$ 200 para todo mundo até 2030. Todo mundo que tem, sei lá, um salário mínimo. É o Brasil Feliz 2030. E aí, quem vai ser contra? Você vai votar não no Brasil Feliz, cara? Assim que é feita política na época da internet. Então o que me preocupa é essa questão de aumentar muitos gastos. O governo foi criando uma série de impostos, acho que já tem uns 6 meses que baixou um pouco a bola, né, assim, na criação. Uhum. O último foi o IOF. Tem uns 3 meses mais ou menos que eu me ferrei nessa aí. Eu estava comprando minha casa lá fora, me pegou no câmbio, tomei uma rasteira bem na Tomou no época, câmbio. tomei no câmbio. Mas o que me preocupa é isso, que ninguém não tem adulto na sala. Na política hoje não tem adulto na sala. Porque vamos lá, se a gente resolver agora, vamos concorrer, presidente, vice, vice-presidente, a gente pode pô, na nossa chapa a gente vai falar em austeridade fiscal nessa altura do campeonato? Você vai cortar o gás que acabaram de dar, cara? Você não vai ganhar, nem eu. Então, o problema é esse. Agora, vai chegar num ponto igual a Argentina, que você tá dando benefício pra tanta gente, você causou tanta distorção, que quando entrar alguém, rapidamente esse cara vai ser catapultado pra fora? Dependendo de como você monta um sistema desse, de benefício, de recolhimento, você pode ficar tranquilo, porque se você sair num governo, depois você volta no outro. Porque quem for arrumar a casa vai se ferrar. Isso é muito complicado. Uhum. Tipo, fica até melhor. Vamos desorganizar a casa, dá benefício para todo mundo, estoura tudo que tiver que estourar, ou a gente ganha, ou se perder, o próximo vai ter que arrumar. E aí é problema dele, olha, na minha época estava tudo bem, na minha época todo mundo ganhava o Brasil Feliz 2030, e ele resolveu cortar. Se eu voltar, eu vou criar o Brasil 2040 feliz. É o que está acontecendo na Argentina, o Milei entrou, austeridade, corta, inflação para baixo, câmbio segurando, bolsa para cima, manifestação, aposentados. Você vai ter uma pressão popular muito grande. Não tem como você cortar benefício. E o pessoal Principalmente fica gente que feliz. e o pessoal ficar feliz, não tem como. Então você acha que tem que cortar benefício? Óbvio que tem, que de quem não precisa ganhar. Isso é um problema no Brasil, isso é um problema nos Estados Unidos, isso é um problema na Europa. Você pega a França aí, tá com problema. Eu não sei se vai ser em 2026 ou em 2040, mas o mundo vai ter que fazer um rearranjo. Isso acontece de tempo em tempo. Teve crise do petróleo, crise da dívida, 70 e pouco, 80 e pouco, 90. O mundo tem um problema. Estamos gastando muito. Você pega a Europa. Estava precisando de imigração? Tava. Para quê? Para trabalhar. Aí Angela Merkel abriu, os caras atraíram imigrantes. Não fo E não é questão de xenofobia, é o seguinte,
não focados na necessidade do país. O que que o país precisa? Ô, pessoal, ó, venha para cá trabalhar. Venha para cá trabalhar. Eles captaram pessoas, a Europa precisa de pessoas que dependem de benefícios. Ou seja, você tinha um problema, precisamos de gente. Agora você precisa de gente e tem um custo social para as pessoas que chegaram, que não falam seu idioma, não querem trabalhar, tem uma cultura diferente. Não quer dizer que é uma cultura boa ou ruim, é uma cultura diferente, cara. Aí você precisa adaptar a pessoa para a sua cultura. A minha cultura é assim, trabalho assado, é um modelo diferente. Esse é o problema. Essa é uma grande também vantagem americana. O que que o mundo precisa hoje? Todo mundo. Gente e dinheiro. Os Estados Unidos atrai os 2. Quando você pega no mapa, que o Brasil perdeu 800, milionários, agora vai perder 1.200, está aumentando a quantidade de gente saindo daqui, os americanos atraem gente. Eles atraem de um lado literalmente do muro, gente pulando para trabalhar, e do outro, legalmente, gente com dinheiro. É isso que a Europa precisava, é isso que o Brasil precisava. Na parte prática de governo é isso. Óbvio que eles têm um problema gigantesco de déficit também, de gasto e tal, que o Trump tá tentando resolver e acho muito difícil. 37 trilhões, cara. Tem que fazer, já explodiu. Então, o que me preocupa no Brasil é gasto. É gasto porque você vai ter que estourar a população depois para resolver. E como eu acabei de falar que eu gosto da economia real, você vai falar com o empresário, ele tá com a corda no pescoço. De um lado, inflação, do outro, juro absurdo. As pessoas ficam olhando, a taxa Selic é 15. Não é 15. Não é 15. Para pegar dinheiro não é É 15. bem mais. Quanto um cara de middle market aí, 100 milhões, 200 milhões, com uma indústria, tá pagando para rolar dívida, descontar boletim e tal, 2,5, 3 ao mês. Se tiver pagando só isso. Se tiver pagando só isso. Agora, quem tem margem para gastar 30% ao ano só de custo financeiro? Ninguém. É pronto, aí é recorde de recuperação judicial. Existe uma engrenagem. Quem está preocupado com o empresário no Brasil hoje do governo? Não sei. Com essa preocupação que eu te falei. Se você destrava o Brasil, diminui o juro e facilita o cara de trabalhar, cara, a economia anda. A economia anda e melhora emprego, melhora tudo, cara. Quem conhece o Brasil, roda lá, que nem eu rodei, interior de Santa Catarina, indústria em tudo quanto é lugar. Se você solta um pouquinho, cara, o Brasil vai. Agora, esse juro de 15 é uma marra absurda para o empresário. Uma marra absurda. Quem vai comprar máquina hoje? Vai comprar máquina financiada, cara. Porra, qual a margem que uma máquina tem que te dar se ela vai ter um custo de 20, 30% ao ano? Eu lembro no final do ano passado, Charles, eu estava num evento com gestores de ações Uhum. que estavam falando sobre uma das empresas que eles iam investir, e aí eles falaram: "Pô, antes de terminar a reunião, eu perguntei pro CFO da empresa como é que estava o programa de recompra de ações", que a empresa estava recomprando, né, quando a empresa usa o dinheiro para comprar as próprias ações, é um baita sinalização de como a minha empresa está barata. E aí o cara falou: "Putz, acho que a gente vai parar um pouco, né, porque com esse juro alto assim, tá melhor deixar na Selic". Ou seja, não é só o cara que tá muito caro o juro para você investir numa máquina, mas até, pô, vou deixar ele parado aqui rendendo mais, que às vezes até essa máquina que eu vou contratar não vai me dar o retorno Não, que a Selic vai me dar, então 15% ao ano, cara. Negócio real para deixar. Quem é de indústria, com certeza tá olhando e falando: "O meu não deixa. O outro meu não deixa. O meu também não deixa". Nem o agiota tá feliz, porque é tão grande a taxa que todo mundo começa a não pagar. Fica um negócio meio não é bom pra ninguém, cara. Olha, talvez pra quem tem muito dinheiro, e aí deixa no tesouro e vai pra praia. Mas para o país é péssimo, cara, porque não pois desenvolve, não desenvolve, aí você não gera emprego. "Ah, mas o emprego está no melhor indicador", não sei como. Eu acredito em estatística, tá, não tô duvidando, mas tem que dar uma peneirada nisso daí, porque não faz sentido. O desemprego está caindo absurdamente e você gasta mais com benefício. Concorda? Não tem são coisas estranhas. é que tem que ver qual é a metodologia que tem sido usada, mas se a taxa de desemprego ela é mensurada pelas pessoas que estão procurando emprego e não conseguem,
Aí talvez faça sentido estar baixo, porque aumentou muito os trabalhos informais, né, então essa pessoa em tese não está procurando emprego. Informal e gente recebendo algum benefício. Sim, Pô, eu tô lá em então ele não casa, eu é. tô pensando em procurar emprego. Aí leio no noticiário: "Porra, vai vir um gásinho de graça aqui pra mim, a minha energia de graça, mais 800 no mês meu, não sei quanto da minha mulher, não sei quanto do meu filho". Pô, vou fazer uma rendinha ali de 2 conto parado, jogador parado, porra, eu vou me adiantar pra pegar a bola? Porra nenhuma, cara. Deixa eu ficar quietinho aqui, não me mexo, só voto em quem tá me garantindo isso, faço uma campanha, se precisar num protesto eu vou, se precisar. Cara, tá muito bom pra mim. Com isso, você vai destruindo uma geração. Qual o sentido de um cara ou de uma mulher sem filho, às vezes, com 30 anos de idade, não trabalhar? Não faz sentido. Isso foi uma reflexão até, eu não lembro se o Rui Alves, que é o gestor lá da Kinea, se ele falou isso aqui no nosso podcast ou lá no podcast dele da Kinea, mas que ele falou sobre o talvez o grande malefício da série de incentivos que o Brasil vem criando, e ao invés de retirar, ele vai aumentando, né, pra você ver, até ano passado, quando era para o Haddad fazer aquele super anúncio de Sim. contenção de gás, ele virou um anúncio de Esse pote benesses, esse porque é muito que ali difícil o dar uma. mercado Mas o grande malefício desse talvez seja que tipo de sociedade a gente está criando para o Brasil, quando as pessoas entendem que quanto mais você precisa, mais benefício você vai ter e, poxa, você acaba criando uma sociedade que é é quase que ao contrário do que a prosperidade do trabalho te traz, né, então é porque fica você complexo. pega um jovem de, sei lá, 24 anos, que de repente ele vai ganhar uma bolsa do governo de 600, 800 de alguma coisa, que ele vai se colocar ali, você vai oferecer um trabalho pra ele ganhando um pouco mais, pô, não vou trabalhar pra ganhar só um pouco mais, não vale a pena. O grande problema é que ele vai ficar a vida inteira dependendo de uma bolsa, que daqui a pouco ele vai conseguir atingir seus 1.000 e pouco, talvez 2.000, com todos os sistemas que tem de uma rede de proteção, que era para proteger, mas vira um benefício que a pessoa não precisaria. Ele fica ganhando isso, ele não está percebendo que é a história da geração. A geração deixa no futuro de ganhar mais, então ele vai ficar ganhando 2.000 quando ele poderia trabalhar numa indústria, e daqui a pouco tá ganhando os seus 3, 4, 5.000, Uhum. tranquilamente. Esse é o grande problema. Só que ninguém pensa no futuro. Olha, sai de casa e vai trabalhar, que daqui a 15 anos você vai estar ganhando muito mais. Tô aqui, daqui a pouco o governo vai meter uma Netflix, uma Netbras aqui, e é isso. Cada vez você tem que dar mais. Por que a popularidade do Lula caiu? Porque cada vez você tem que dar mais. Você vai ter que dar mais. Você dá o gás agora. Daqui a 1 ou 2 anos, o gás, ele faz popularidade, ele cria popularidade? Não. Mas se você tirar, você perde. Então o governo, ele dá energia, agora dá o gás. Aí o cara já tá em casa, tem o dinheiro, tem energia, tem o gás. E aí? A pessoa começa a ficar puta. Cara, eu quero mais. Eu vou para um protesto porque eu quero mais. Aí você tem que entrar com internet grátis, filmes gratuitos, uma bolsa de alguma coisa, de comida, outra coisa. Você vai ter que ir dando. E aí o país não aguenta, que você tem que tirar de algum lugar. Então o Uhum. Brasil é o país que tira do cara que produz para dar para o cara que não produz. Por que que o país não cresce? Mistério. Por que que o país não cresce? Por causa disso. Qual incentivo que você tem? O sujeito que tem hoje 5 lojas em shopping, vai abrir a sexta agora? Vai. Juro alto, inflação alta, eleições, incerteza, um governo extremamente agressivo com as pessoas, um discurso agressivo, às vezes do ministro, uma coisa meio, tem medo até, pensa: "Pô, melhor não falar muito também, não evitar um discurso assim, assado". Então, até se for o caso desse governo ficar, poderia adotar uma postura um pouco diferente com o mercado. Quando eu digo mercado, de novo, não é a Faria Lima, é Uhum. o mercado que eu te disse, é o cara da fábrica de sardinha, da estamparia, esse é o problema, entendeu. E quando eu disse sobre a questão da Amazon, de entrega, de mercado americano, de produto desenvolvido, outro dia eu estava vendo um vídeo de alguém falando do Brás, da 25 de março, de queda de venda. Óbvio que esses lugares continuam muito bons, mas que o mercado está migrando para online, o atacarejo pode migrar também para online. Isso tudo está acontecendo no Brasil em vários segmentos. O governo não olha para isso. Ele não está preocupado
com uma arquitetura da economia. Não que ele tenha que se meter, o ideal é até que não se meta. Mas se você sabe o que vai mudar, você pode pensar o que é melhor para o país, atraindo capital, atraindo gente. Você pode começar não perdendo quem tem dinheiro, por exemplo, né. Como é que você olha para a carteira quando a galera fala: "Pô, Charles, e aí, o que fazer com o dinheiro e tal, não sei o quê". Enfim, o quanto que tudo isso, até você morando nos Estados Unidos, quanto isso mexeu na Uhum. sua carteira? E o que que você olha, assim, como, eh, ativos que as pessoas deveriam olhar com carinho e ter num portfólio diversificado? Me assusta um pouco a bolsa americana hoje em dia, mas já me assusta há 2 anos. E graças a Deus ela me assustou, mas não o suficiente para eu ficar fora. Teve muita gente que ficou fora, apostou contra, e a Nvidia tá cara há 2 anos, né. Muito cara há 2 anos. As magníficas lá americanas estão caras há 3, 4 anos. Só quem ficou fora perdeu muito dinheiro, mesma coisa cripto. Então na minha cabeça, em geral, e não é uma recomendação, o básico funciona. É meio louco, porque quanto mais você estuda investimento, mais simples você percebe que o negócio é. Você não pode inventar muito a roda. Então o que eu faço hoje em dia é ter 90% dos meus investimentos em ativos e carteiras, ETFs seguros, e 10% eu me levo no limite do risco. Mas o que que é limite do risco? Cripto, uma ação que tem um problema, um fundo imobiliário, de 3 galpões onde um está com um problema, e aí se o cara resolver o problema rapidamente, aquele fundo vai subir. Então eu gosto do modelo muito simples, de 90% ativos mais seguros, aí pode incluir um imóvel, tem imóveis, você pode incluir imóveis, ativos seguros mesmo, Ibov, FIX, e 10% você pode brincar. A minha rentabilidade nos 10% é um negócio assustador. Aí você pode me falar: "Porra, e se você tivesse muito mais do que 10% nessa categoria?". Aí talvez não fosse tão assustador, assustadora de boa. Por quê? Porque eu não teria tranquilidade de dormir do jeito que eu durmo. Importante. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira no meu canal pública de cripto, tá. Ela começou com R$ 17.000. Semana passada estava com 460. Ela chegou a 496, agora caiu. Por que caiu? Porque cripto subiu, mas o dólar caiu. Cripto é em dólar. Então ela começou com 17.000, tá com 400 e agora deve ter caído um pouco, porque enquanto a gente tá É, gravando aqui, cripto caiu. bastante, é. Deve estar com 450. Se eu tivesse em 2021, 2 mais ou menos ali, quando eu comecei essa carteira, não teve aporte, tá, de 17.000 para quase 500.000 sem aporte. Se eu tivesse posto todo o meu dinheiro nisso, eu não estava nem aqui. Tava ninguém ia me achar, eu ia pra uma Economia de caverna, férias. pô, ia lá, talvez viesse para o Brasil ver os jogos do Vasco só, voltasse pra fora, só pra ter uma incomodação na vida também, porque você tá com tanta grana, mas eu não botei. Por outro lado, durante esse tempo, ela já teve umas quedas meio assustadoras, tipo, chegou a 300, depois voltou pra 90. Se tivesse todo o meu patrimônio, eu teria aguentado? Eu teria feito pequenas mudanças que nem eu fiz? Então o que eu percebi nesses, 20 e poucos anos de investidor, é que você tem que ter tranquilidade para na hora do calor aguentar e ter frieza de pensar. Então esse formato, para mim, é muito bom. De repente, se eu fosse mais novo, ao invés de 90-10, seria 70-30, entendeu? Mas com quase 50 anos de idade, pô, eu não quero investir num ativo que vai cair 90%, eu vou ter que esperar 10 anos para ele voltar ou nunca vai voltar, entendeu? Então esse modelinho para mim, 90, imóveis, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, ETFs, nos Estados Unidos, e os 10% ali num. E outra coisa, eu consigo me divertir também, eu não fico de fora. Se a gente desligar a câmera aqui, você me fala: "Poxa, Alan, tem um ETF que eu tô vendo aqui de cibersegurança, bacana, legal, tem um amigo, tá nos Estados Unidos, esse ETF tá investindo em drone". Pô, deixa eu pegar aqui meus 10%, Já fazer 50 conto, 100 conto, vou alocar ali um pouquinho, vou acompanhar, eu me obrigo a acompanhar. Se a tese der problema,
Com certeza algum outro investimento dessa categoria 10% vai cobrir, mas vai cobrir bonito. Uhum. Pega XRP, uma cripto que eu tenho nesse 10%, cara, multiplicou absurdamente já, sabe. Tem uma matéria num desses portais de cripto, o economista, vence depois de 5 anos sendo zoado, porque eu passei um tempão sendo zoado por causa da XRP, que a galera de cripto não gosta, mas multiplicou. Eu tenho tranquilidade, eu olho, é um patrimônio que não é absurdo, mas de vez em quando multiplica por 2 ou 3. Se fosse todo o meu dinheiro, eu não teria estômago para isso. Eu aprendi essa lição, acho que foi com o Floria Bartunek, Charles, que é o exercício do sono, de como você mensura a sua carteira, né, o tamanho das posições na carteira. Você não pode ter um ativo na carteira que ele vai tirar seu sono, porque a gente investe para ter um sono melhor, né, e acho que você falou bem isso aqui. Porém, também não pode ter tão pouco a ponto de estar caindo 50% e você dorme que nem um anjo. Falando: "Não, espera aí, eu acho que você podia ter um pouquinho mais, cara", porque também ficar super tranquilo assim, então, eu gosto desse exercício do sono, acho que o exercício do sono é fundamental para saber qual é o tamanho da posição na carteira. Muita gente não entende o porquê de ter uma parte maior do patrimônio que nunca pegou uma crise de verdade. A própria crise do Covid, ela foi muito rápida no mercado financeiro, Uhum. né, a gente teve aquela queda, 5, 6 circuit break, cara, 2, 3 meses depois, Já estava lá. estava voltando. Quem pegou 2008 é outro papo. Você ficar 6, 7, 8 anos nada acontecendo, aí as pessoas têm que entender por que que eu gosto de ativos pagadores de dividendos, por que aí numa hora de crise dessa teu ativo caiu, mas muitas vezes o dividendo proporcional ele sobe demais, aí você compra o próprio ativo, aí quando tudo O volta a subir, reinvestimento, é. você volta a subir de uma forma absurda. Por isso que a experiência, ela muda também um pouco a tua cabeça, né, em termos do que você vai fazer, do que esperar. Às vezes está todo mundo, desesperado, você pega o próprio Buffett, por exemplo, nos anos 2000, que ele era piada porque não investia em nada de tecnologia, e estava todo mundo falando de tecnologia. Quando veio a crise da bolsa da Nasdaq, todo mundo se ferrou, ele tinha dinheiro, ele estava bem. Depois ele mudou um pouco o conceito, ele investe em Apple, o grande dinheiro que ele ganhou recentemente, nos últimos anos, foi em Apple. Então tudo é um aprendizado, sabe. Uhum. Você vai ganhando tempo, com o tempo você não quer ficar de fora de nada, mas você também não quer entrar muito pesado em tudo. Cara, você vai entendendo que é melhor você conseguir manter o seu patrimônio e ir ganhando muito dinheiro ao longo do tempo, mas sem ficar dando all-in, entendeu. Todo mundo que eu vi dos meus amigos ou do mercado que foi dando all-in, aí o cara acerta 5 anos, no sexto ele quebra. Aí Dá certo até dar errado. se recupera durante mais 3 anos, aí no quarto ano ele quebra, entendeu.